Às vezes, quando acreditamos ter encontrado a verdade, descobrimos apenas mais uma camada da mentira. O caso dos crimes de Pedra Branca. Pedra Branca é uma cidade pequena no sul de Minas, cercada por montanhas e conhecida pela tranquilidade. Mas no início dos anos 90, ela se transformou em cenário de uma sequência de crimes que até hoje desafiam investigadores e especialistas. Tudo começou com um assassinato isolado, mas em pouco tempo tornou-se uma série de mortes estranhas, cheias de contradições, pistas falsas e personagens que pareciam esconder mais do que revelavam. O primeiro crime, o fazendeiro. Na manhã de 14 de março de 1991, o corpo de Rogério Monteiro, um fazendeiro influente, foi encontrado em seu celeiro. A cena era macabra. Ao lado dele havia marcas de luta e no chão uma carta escrita à máquina com uma única frase: "Os pecados sempre voltam." A investigação começou com a hipótese de vingança. Rogério era um homem poderoso, com muitos inimigos. Empregados que reclamavam de abusos, vizinhos em disputas de terra, até familiares ressentidos. O segundo crime, a testemunha. Menos de um mês depois, a investigação deu uma guinada. Júlia Farias, ex-funcionária da fazenda, apareceu morta em sua casa. Ela era justamente uma das testemunhas chamadas a depor contra Rogério, acusando-o de fraudes e violência. O detalhe: na cena do crime, mais uma carta à máquina foi deixada. Quem fala demais se cala para sempre. Agora estava claro, havia um assassino em série, eliminando peças de um quebra-cabeça maior. Os suspeitos. A cidade mergulhou em paranoia, e a lista de suspeitos cresceu. Henrique, o filho do fazendeiro, herdaria grande parte das terras. Jovem problemático, viciado em jogos, tinha dívidas e discutia constantemente com o pai. Elisa, a viúva, esposa de Rogério, conhecida por sua frieza. Boatos diziam que mantinha um caso secreto com o médico da cidade. Padre Augusto, amigo da família, mas alvo de desconfiança quando cartas semelhantes foram encontradas em sua máquina de escrever antiga. O delegado Arlindo, responsável pelo caso, mas acusado por moradores de proteger a família Monteiro. Alguns acreditavam que ele escondia provas. O terceiro crime, o advogado. Pouco depois, um terceiro corpo foi encontrado. Dr. Silvio Andrade, advogado da família Monteiro. Ele estava preparando documentos sobre a herança de Rogério quando foi executado em seu escritório. Mais uma carta foi deixada, com o mesmo estilo mecanografado. A justiça falha, mas não eu. Nesse momento, a polícia acreditava ter encontrado o culpado, Henrique, o filho. Todas as provas pareciam apontar para ele. Dívidas, discussões com o pai, brigas com o advogado. Henrique foi preso. A cidade respirou aliviada. A reviravolta. Mas, 2 semanas depois da prisão, um quarto crime aconteceu. Elisa, a viúva, foi encontrada morta em seu quarto. Ao lado do corpo, mais uma carta. O silêncio é eterno. Henrique estava na prisão. O que significava apenas uma coisa: o verdadeiro assassino ainda estava à solta. O jogo de máscaras. A cada novo crime, a investigação revelava segredos ainda mais sombrios. Descobriu-se que Rogério Monteiro tinha negócios obscuros de contrabando. Elisa não apenas tinha um caso com o médico, mas também havia feito um seguro de vida milionário em seu nome. Padre Augusto recebia depósitos anônimos em sua conta, e o delegado, misteriosamente, sumia em noites importantes, sempre sem álibi convincente. Todos tinham motivos, todos poderiam ser o assassino. O quinto crime, o padre. No final de 1992, o padre Augusto foi encontrado envenenado dentro da sacristia. E, novamente, uma carta estava presente. A fé não apaga os pecados. A cidade mergulhou no pânico. Se o padre era vítima, não poderia ser o assassino. Mas então, por que havia cartas datilografadas em sua máquina?
Alguns acreditavam que ele foi usado como bode expiatório, outros que ele fazia parte de algo ainda maior. A última pista. Na década seguinte, o caso esfriou. Mas em 2005, durante uma reforma na delegacia, caixas antigas de evidências foram abertas. Dentro delas, encontraram páginas soltas de um diário. O autor nunca foi identificado, mas relatava detalhes íntimos de cada crime, como se fosse alguém presente em todas as cenas. O diário termina abruptamente com uma última frase. Ainda não acabou. Mistério sem solução. Até hoje, o caso dos crimes de Pedra Branca continua sem solução definitiva. Foram mais de 5 assassinatos, dezenas de suspeitos, falsas prisões, teorias que se contradizem. Alguns acreditam que foi um complô da própria família Monteiro. Outros dizem que foi um justiceiro local. Há quem defenda que nunca houve apenas um assassino, mas vários, imitando uns aos outros. O que é certo é que, em Pedra Branca, cada vez que uma carta antiga é encontrada, os moradores voltam a sentir o mesmo frio na espinha. Mais de 30 anos se passaram. A fazenda dos Monteiro hoje está abandonada. Mas de tempos em tempos, caçadores relatam encontrar pedaços de papel amarelados pelo tempo espalhados pelo chão. E em cada papel, a mesma assinatura invisível de um criminoso que talvez nunca seja descoberto. Os pecados sempre voltam.